Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, como na semana passada nós começamos a trabalhar o gênero textual crônica, vou aqui então com vocês fazer um breve conversa sobre as partes que compõem uma crônica. Então, se vocês leram aí a narrativa da crônica Comunicação do Luiz Fernando Veríssimo, vocês verão e também se vocês responderam, né, as questões, vocês vão ver aí com uma certa facilidade algumas questões que são obrigatórias apresentarem numa crônica, né? Então vamos lá. A primeira questão que está aqui, né, que a gente precisa analisar são os personagens. Nós já vimos que crônica é um texto curto, uma narrativa curta, onde tem diálogos, né, vários diálogos, e que não existem muitos personagens. Normalmente são 2 ou 3 personagens que vão aparecendo ali, né? Então foi o que a gente viu aí na crônica Comunicação. Junto com isso, né, no meio de tudo isso, tem sempre um acontecimento, uma ação, e não são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. O autor sempre escreve a partir de uma ação concreta, algo que realmente está acontecendo. Também temos um local, né? Normalmente não são vários espaços aí, né? Que acontece, como é uma narração curta, é um local. Então acontece numa loja, acontece na rua, acontece no supermercado. Como são fatos que acontecem no dia a dia, então normalmente é num determinado espaço, num lugar. A crônica, normalmente, né, a narrativa tem um narrador, né, que vai ajudando a contar a história a partir do ponto de vista do narrador e dos personagens ali presente, né? E tem a questão do tempo. O tempo na crônica, ele não é uma coisa que se estende como no dia seguinte, depois, mais um mês. Não, ele acontece naquele momento. É um fato que acontece naquele momento e termina ali, né? Naquele espaço de local e tempo. Então, ele não vai se estendendo no outro dia, na manhã seguinte, tá bom? Aí embaixo nós temos a crônica, conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Então, como o professor lá no vídeo colocou, são fatos que acontecem diariamente. Então, você pode contar a história de algo engraçado que aconteceu no café da manhã. Você pode contar algo triste que aconteceu com o seu irmão, com a sua mãe, ou você pode contar um fato, enfim, são coisas que acontecem. Como em todas as narrativas, né, a crônica também apresenta partes, ou seja, sequência. Não dá para você embolar uma coisa em cima da outra. Então, sempre nós temos aí uma situação inicial. Se você observou bem lá no texto do Fernando Veríssimo, ele começa com o comprador chegando na loja, tentando se comunicar com o narrador. E aí tem uma complicação, ou seja, sempre tem um desequilíbrio, né? Naquele caso ali é o quê? O comprador tentando se comunicar com o narrador e não conseguindo lembrar do que ele queria comprar. E aí ele vai falando, vai seguindo até que nós, enquanto leitor, vamos ficando curiosos, né? O que será que ele quer comprar? Que aí é o clímax. Então, todo texto, né, e na crônica principalmente, tem esse clímax que nós, enquanto leitores, vamos ficar aí pensando, mas o que será que ele quer falar? E por fim, a crônica tem um desfecho, ou seja, um final, que normalmente é um final surpreendente, normalmente é um final muitas vezes engraçado, mas não é aquele final e viveram felizes para sempre, como num conto de fada. Então fiquem atentos. Crônica é um texto de cotidiano, de coisas que acontecem no cotidiano. E ele tem um começo, ele tem um desequilíbrio, ele, né, que tem que ter, senão não chama a atenção do leitor. Ele tem um momento que todo mundo fica querendo saber, mas o que será? Como assim? E aí, por fim, ele tem um desfecho, tá bom? Por hoje é só.
Depois a gente volta a falar um pouco mais sobre crônica, vamos trabalhar provavelmente mais uma semaninha aí com esse tema que eu gosto bastante, que eu leio muito, é um dos gêneros que eu mais gosto, espero que vocês estejam gostando também, tá bom? Beijo, tchau, tchau, boa aula para vocês.